Olá, muito bom dia. Vamos aguardar apenas mais 2 minutos, porque temos aqui muitos inscritos a entrar e começaremos já de seguida. Até já. Ora, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Talentia, desta vez em parceria com a Axia. Desta vez vamos falar de planeamento estratégico da força de trabalho e saber como este ponto pode ajudar a impulsionar o crescimento sustentável das organizações. Então, comigo tenho o Pedro Amaro, que é o nosso manager da área de pré-venda, que muitos de vocês já conhecem, faz as nossas demonstrações do produto Talentia. Temos também o César Areias, que é Account Manager do nosso parceiro Axia, e a Inês Moreira, que também é da Axia e está aqui hoje também para contribuir sobre este tema tão interessante e que está em cima da mesa todos os dias, cada vez mais. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos então olhar para a agenda do webinar de hoje. Então, vamos começar por fazer uma ligeira apresentação tanto da Talentia como da Axia. Depois focaremos aqui a parte mais teórica sobre o planeamento estratégico da força de trabalho com a Inês. O Pedro depois vai fazer uma apresentação do nosso módulo Talentia Strategic Workforce Planning, portanto focado nesta área do planeamento estratégico da força de trabalho. E depois apresentaremos algumas conclusões e teremos ainda tempo para questões da audiência. Por isso, convido-vos a qualquer questão que tenham, podem ir fazendo as questões através do nosso chat e tentaremos responder no final, se tivermos tempo. Se não, todas as perguntas serão respondidas a posteriori por e-mail. Então, a Talentia Software, posso já começar por introduzir para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos uma fabricante de software na área dos recursos humanos e temos também soluções ao nível da gestão financeira, que estamos um bocadinho já por todo o mundo, como podem ver, através dos nossos escritórios próprios ou de parceiros, distribuidores e implementadores da marca Talentia, como é o caso da Axia, que está connosco hoje. E, portanto, já temos mais de 3.600 clientes por toda a Europa. Não nos especificamos em nenhuma área de negócio, temos clientes nas várias áreas e com várias dimensões e temos uma forte presença, principalmente na Europa, em Portugal, Espanha e Itália, foi onde nasceu o nosso software. O nosso software tem dois objetivos muito claros. Portanto, a Talentia quer otimizar o desempenho das equipas de recursos humanos, dar ferramentas para eles, os departamentos, controlarem melhor todos os processos ligados ao ciclo de vida do colaborador e, portanto, temos esta plataforma que cobre os vários processos de recursos humanos e que engloba aqui a possibilidade de interagir informação dentro das várias áreas e poder tirar informação muito relevante em termos de gestão estratégica, como vamos ver hoje. Ao mesmo tempo, a Talentia quer melhorar a experiência dos colaboradores, portanto, ao dar-lhes uma ferramenta que seja ágil, que seja moderna, fácil de usar e que possa ser utilizada em qualquer dispositivo móvel, como é o caso dos smartphones ou dos tablets, que hoje em dia fazem parte do dia-a-dia da maior parte das pessoas. Então, queria só deixar-vos aqui esta nota do estudo da Nine Grid da Forge, portanto, esta matriz de potencial e de performance, que todos os anos eles lançam para soluções
na cloud de recursos humanos, onde a Talentia está aqui posicionada ao nível do quadrante dos Core Leaders, como podem ver, circundada aqui a rosa. É uma solução que é uma suite, portanto, inclui vários processos de recursos humanos, está direcionada para empresas de mid-size, portanto, média e grande dimensão, e tem um total cost of ownership baixo, portanto, está colorida a verde, quer dizer que tem um baixo custo de investimento, seja inicial, seja de manutenção ao longo do tempo. Isto quando comparado com soluções da mesma gama, como as que podemos ver aqui neste estudo. E, portanto, é a novidade, portanto, temos evoluído nesta matriz ao nível de performance e também de potencial. Nós, do último ano para este ano, transformámos muito do potencial que tínhamos em performance, portanto, avançámos ao nível da performance e estamos muito orgulhosos deste posicionamento e por isso queremos aqui partilhar convosco este orgulho que temos. E agora o César vai apresentar-vos um bocadinho da Axia. Obrigado, Clara. Bom dia. Força. Então, sou o César Areias, sou o Account Manager da Axia. Gostaria então de vos fazer uma breve apresentação dos nossos serviços. A Axia é uma consultora tecnológica e temos escritórios em Lisboa e no Porto. O nosso foco é efetivamente a área de recursos humanos, é o aumento da eficiência na gestão de recursos humanos, seja dentro do Departamento de Recursos Humanos, como também na relação com outros departamentos. E como é que nos organizamos aqui, então, numa ótica tecnológica? Temos aqui uma equipa dedicada a uma área mais administrativa, estamos a falar essencialmente do payroll, e uma outra equipa dedicada mais à vertente de gestão de talento. E falamos, claro, aqui da Talentia. Fazemos também alguns desenvolvimentos à medida e, por fim, quando necessário, incorporamos outras competências do nosso grupo de empresas para gerar aqui mais valor acrescentado. Seja ao nível de processos, como a consultoria em recursos humanos, aqui representada pela SHL Portugal, a implementação do RGPD, do canal de denúncia e, por fim, a integração com relógios de ponto e analytics, como é o caso do Power BI. Em resumo, somos uma empresa, então, uma consultora tecnológica e implementamos aqui soluções de gestão integrada de recursos humanos, seja a nível nacional e também internacional. Obrigado, Lara. Bom dia a todos. Passamos então aqui a palavra à Inês, que vai fazer-nos o enquadramento teórico nesta temática. Bom dia a todos. Tal como a Lara explicou, eu vou fazer então aqui um enquadramento mais teórico daquilo que é o planeamento estratégico da força de trabalho. E para dar início, vamos ver então qual é que é o conceito do planeamento estratégico da força de trabalho. Eu peço só que avancem no slide porque eu não estou a conseguir de momento. Obrigada. Então, de acordo com o Kotler, o planeamento estratégico da força humana é o processo de definir a direção de uma organização, estabelecendo objetivos de longo prazo e também desenvolvendo aqui planos para alcançá-los. Envolve uma análise do ambiente interno e externo, a identificação de oportunidades e ameaças e também a alocação de recursos de forma eficaz. Okay? Pelo contrário, já a Gartner destaca a importância de um conceito mais abrangente de planeamento estratégico da força de trabalho, indicando que este não deve limitar-se apenas à contagem de colaboradores. Portanto, de acordo com a pesquisa da Gartner, existem 3 abordagens distintas para a gestão de talentos, sendo o planeamento de quadro de funcionários, que é um plano de 1 ano voltado para atender às necessidades imediatas de pessoal, o planeamento de sucessão focado num horizonte de 1 a 2 anos, que visa garantir aqui uma continuidade em funções críticas da empresa. O planeamento estratégico da força de trabalho, que é um planeamento mais focado então em competências e preparado com mais de 2 anos de antecedência, com o objetivo de atender a necessidades futuras de talentos. O que é que esta pesquisa concluiu? Que apenas atualmente 15% das organizações adotam este planeamento estratégico de longo prazo, e isto acaba por nos indicar que existe então uma oportunidade significativa para as empresas que desejam alinhar a sua força de trabalho às metas de longo prazo.
E posto isto, o que é que engloba o planeamento estratégico? Temos aqui 6 etapas para o planeamento estratégico da força de trabalho, sendo que a primeira consiste numa análise SWOT, que consiste na junção de uma análise interna com a identificação de potenciais forças e fraquezas, e uma análise externa, que é a identificação de oportunidades e ameaças. Numa segunda fase, damos importância então à definição da missão e de uma visão. Sabemos que aqui as organizações devem definir de forma clara a sua missão e o porquê desta missão existir. Em terceiro lugar, temos a definição de objetivos SMART, isto é, são objetivos que devem ser específicos, devem ser mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Temos também o desenvolvimento de estratégias, é uma das etapas, porque consiste aqui na discussão das estratégias para alcançar objetivos numa abordagem de crescimento, estabilidade e redução. A implementação, que é uma fase, como o próprio nome indica, mais operacional, consiste na definição de recursos e a atribuição de responsabilidades. E, por último, a monitorização e a avaliação, que no fundo são os meios que nos permitem analisar o progresso, e exemplo disso são, por exemplo, os KPIs. As empresas que fazem um planeamento estratégico da sua força humana conseguem trazer para a sua organização um conjunto de benefícios. Como primeiro, Kotler aponta, por exemplo, a visão clara. Isto acontece porquê? Porque o planeamento estratégico proporciona uma visão clara do futuro da organização, estabelecendo metas específicas que orientam todas as operações. Ou seja, isto ajuda a alinhar todos os colaboradores em torno de uma visão comum e, assim, a empresa acaba por poder concentrar os seus esforços em áreas que considere mais prioritárias, evitando assim dispersões e garantindo que todos trabalhem na mesma direção. Já a melhoria da eficiência, aqui refere-se à otimização dos processos em si, de modo a obter mais com menos recursos. Porquê é que isto é benéfico? Porque permite o uso racional de recursos, com a eficiência, uma vez que a eficiência, aliás, maximiza o impacto de cada colaborador, reduzindo desperdícios de tempo e também de recursos. Pode trazer-nos aqui também uma melhoria no desempenho, uma vez que equipas eficientes são capazes de entregar resultados mais rápidos e com maior qualidade, o que acaba por ser também fundamental para uma organização que deseja manter a sua competitividade no mercado. E traz-nos também aqui um ajuste mais ágil às mudanças, uma vez que estas empresas mais eficientes podem adaptar-se e conseguem adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, o que acaba por ser essencial para se manterem relevantes e inovadores. A competitividade pode contribuir para obtermos diferenciação no mercado, na medida em que permite ter colaboradores altamente qualificados e motivados, possibilitando que a empresa se diferencie da concorrência e oferecendo produtos e serviços com um maior valor agregado. Pode contribuir também aqui para termos um desenvolvimento contínuo mais acentuado, uma vez que estas empresas que estão mais focadas na competitividade acabam por ter que investir em programas de formação e desenvolvimento, o que aprimora as competências dos colaboradores e fortalece também o capital humano das organizações. A inovação em si é a chave para garantir que a organização não apenas se adapta às mudanças do mercado, mas também é capaz de antecipar e criar novas oportunidades. Portanto, é fundamental para garantir que as empresas possam enfrentar os desafios do futuro com agilidade e também com criatividade que se verifica necessária. Ou seja, neste sentido, a inovação proporciona não apenas soluções práticas e tecnológicas para os problemas do dia-a-dia, mas também ajuda aqui a moldar a cultura organizacional, que valoriza uma adaptação, a aprendizagem contínua e também o desenvolvimento aqui de novas ideias. No entanto, nem só de benefícios é feito o planeamento estratégico da força humana, temos também aqui alguns desafios para enfrentar. Eu passo para o próximo slide. Um exemplo de um desafio é a lacuna de competências e escassez de talentos, e aqui posso partilhar convosco uma estatística obtida pela empresa consultora McKinsey & Company, de 2022, que nos indica que 87% dos executivos afirmam sentir lacunas de competências nas suas organizações. Em que medida é que isto pode representar um desafio? O planeamento estratégico da força de trabalho exige que estas organizações antecipem as competências necessárias para as funções futuras, tal como foi referido anteriormente. No entanto, a crescente lacuna de competências acaba por poder dificultar a previsão e o preenchimento eficaz das necessidades de talentos. Portanto, à medida que as indústrias adotam aqui novas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, automação, análise de dados, há efetivamente aqui uma procura crescente de competências especializadas que podem não estar disponíveis
na força de trabalho atual. Isto exige que as empresas invistam em programas de qualificação e atualização de competências e repensem as suas estratégias de aquisição de talentos para atrair e reter talentos com as capacidades necessárias. Se esta lacuna não for resolvida, o que é que pode acontecer? Isto pode levar à escassez de competências, que consequentemente pode levar à interrupção das operações e à dificuldade de adaptação também às mudanças tecnológicas que se verificam atualmente. Os modelos de trabalho remoto e híbrido podem representar também aqui um desafio, e aqui temos, por exemplo, um inquérito aplicado pela Gartner em 2023 que nos indica que 43% dos colaboradores trabalham remotamente, pelo menos a tempo parcial, e que atualmente o modelo de trabalho híbrido consegue trazer efetivamente novos desafios, nomeadamente à gestão do desempenho, à gestão da dinâmica das equipas e também da cultura com equipas distribuídas. Portanto, o aumento destes modelos, embora seja muito benéfico para os colaboradores, também complica aqui um bocadinho o planeamento da força de trabalho, uma vez que as organizações têm agora que ter em conta uma força de trabalho geograficamente dispersa. Isto pode levantar questões sobre formas de gerir produtividade, formas de gerir desempenho, dinâmicas de equipa e também diversidade, uma vez que agora as empresas têm acesso a uma reserva global, por assim dizer, de talentos. Portanto, o que é que as empresas podem fazer para combater este desafio? Portanto, têm que repensar as suas políticas de flexibilidade, adotar novas ferramentas de colaboração e também garantir aqui que os colaboradores em diferentes locais ou em diferentes regimes de trabalho têm igual acesso a oportunidades, a formação e também aos recursos dos quais necessitam. Para o turnover, podemos ter em conta o relatório Gallup State of the Global Workplace, realizado em 2023, que nos indica que apenas 33% dos colaboradores estão empenhados, com muitos colaboradores a procurarem um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, bem como oportunidades de carreira, o que acaba por contribuir aqui para as elevadas taxas de rotatividade. Portanto, o elevado turnover, por exemplo, devido a burnout, falta de progressão na carreira ou melhores oportunidades, dificulta também a manutenção de uma força de trabalho estável e experiente. Portanto, a nível de ação, o que as empresas devem optar por fazer é desenvolver estratégias de engagement sólidas, criar então percursos de desenvolvimento de carreiras que sejam claros e devem também tentar introduzir programas de bem-estar para promover a lealdade e reduzir a rotatividade. Portanto, neste aspecto é fundamental alinhar aqui a satisfação dos colaboradores com os objetivos e os valores organizacionais para que a empresa consiga reter os principais talentos. Quanto à disrupção tecnológica e automatização, o Future of Jobs Report, elaborado pelo Fórum Económico Mundial em 2023, prevê que 75 milhões de postos de trabalho poderão ser substituídos pela automatização até 2025. Em contrapartida, 97 milhões de novas funções poderão surgir, exigindo conjuntos de competências totalmente diferentes. Portanto, a automatização e os avanços tecnológicos estão a mudar rapidamente e mudam também bastante rapidamente, assim, muito rapidamente, os tipos de funções também que são pedidas e que as organizações necessitam. Isto pode deslocar trabalhadores que não possuem as competências técnicas necessárias. Portanto, o planeamento estratégico da força de trabalho deve antecipar as futuras mudanças tecnológicas e garantir aqui que os colaboradores são requalificados e, portanto, tenham as suas competências melhoradas para se manterem relevantes nas suas funções. O que é que pode ser feito para colmatar este desafio? Investir em programas de formação, desenvolver aqui uma força de trabalho flexível que se possa adaptar melhor às novas tecnologias e prever quais os empregos que estarão em risco de automatização. No entanto, isto exige que os responsáveis pelo planeamento de força de trabalho equilibrem aqui as necessidades de recrutamento a curto prazo com estratégias de atualização de competências a longo prazo para evitar ao máximo a existência aqui de perturbações. Por último, quanto à agilidade e flexibilidade da força de trabalho, o relatório sobre a estratégia de força de trabalho para 2024, elaborado pela PwC, indica que 79% dos diretores executivos afirmam que a agilidade da força de trabalho é crucial para o sucesso, embora apenas 50% das empresas considerem que dispõem dos sistemas necessários para promover a flexibilidade da força de trabalho. Portanto, as organizações têm que se adaptar cada vez mais às mudanças no mercado, na economia e também no ambiente empresarial. E isto exige que a força de trabalho seja capaz de se adaptar rapidamente e assumir novas funções ou projetos. Portanto, onde é que o planeamento estratégico entra aqui?
deve não só centrar-se, como vimos anteriormente e como a própria Gartner nos indicou, não deve apenas centrar-se nas necessidades atuais de pessoal, mas também na previsão de potenciais mudanças futuras e também na criação de uma força de trabalho ágil capaz de se adaptar à evolução das prioridades. Para o conseguir, o que é que as empresas podem fazer? Introduzir aqui funções que sejam mais flexíveis, equipas talvez temporárias ou baseadas em projetos e também aqui dar oportunidades de aprendizagem contínua que permitam que os colaboradores adquiram as novas competências e mudem rapidamente de foco consoante seja necessário. A Gartner devolve-nos também aqui duas estatísticas interessantes de desafios mais específicos para os líderes de RH, sendo que um dos desafios consiste aqui, eu deixei só de ver o ecrã, 66% dos líderes de RH concordam que o planeamento da sua força de trabalho se limita ao planeamento do número de colaboradores e 61% dos líderes de RH concordam que os seus esforços de planeamento da força de trabalho estão limitados a um plano de um ano. Portanto, vemos aqui que existe ainda muito trabalho pela frente e tendo tudo isto em conta, agora que sabemos em que consiste o planeamento estratégico da força humana, quais são as etapas que o devem constituir, os benefícios que traz às empresas e também os desafios que podem enfrentar, eu vou passar aqui a palavra ao Pedro para que ele nos possa mostrar de que forma é que a Talentia pode ser um suporte neste processo. Bem, obrigado, Inês. Por toda esta parte mais teórica, agora vamos ver um pouco como é que o Talentia pode ajudar, nomeadamente o módulo de planeamento estratégico da força de trabalho. Ele funciona como um centro de análise para todos os dados de RH, fornecendo uma visão holística da força de trabalho ao longo do ciclo de vida do colaborador. Como tal, situa-se este módulo acima dos restantes processos da solução Talentia, nomeadamente a gestão dos dados pessoais, a área de recrutamento que a Inês falou, formação, avaliação, a gestão da própria carreira. Este módulo de análise salarial e planeamento estratégico é uma componente especializada e concebida para responder aos desafios em matéria de remuneração, incluindo a diretiva europeia, como parte da nova área de planeamento estratégico, enquanto modelo de análise e simulação do impacto económico da implementação das políticas salariais específicas, a fim de, entre outros aspectos, estar alinhado com o mercado e recompensar adequadamente o talento. Agora, mais do que nunca, espera-se que as empresas possam crescer de uma forma responsável dentro dos limites dos recursos económicos e com a preocupação de criar ambientes de trabalho justos, transparentes e atrativos. A principal proposta deste módulo consiste em aproveitar os dados de RH, no fundo, o estado atual da situação de todos os colaboradores, depois ver em que ponto me posso encontrar relativamente aos meus objetivos de crescimento, criar cenários de simulação e ajustar as minhas iniciativas até obter o ajuste entre restrições orçamentais e as necessidades de preenchimento de lacunas. Em termos de análise de dados, o módulo é uma plataforma que aproveita a utilização de todos os dados de recursos humanos, recolhidos ao longo do ciclo de vida do colaborador, desde as revisões salariais às avaliações de desempenho, como há pouco referi, desde a formação até à parte da mobilidade interna. Graças a um dashboard com vários indicadores, onde podemos combinar esses indicadores de recursos humanos e explorar valores que foram valores que já existiram, valores que são os que nós temos neste momento e projetar para o futuro tudo isto com uma linha do tempo.
Então, ter a possibilidade, aqui temos a área de planeamento estratégico no produto, com tudo o que é necessário para gerir a análise dos dados. Carregamento de dados externos, definição de objetivos, detecção e análise de riscos e simulação de cenários. Esta área desbloqueia uma grande quantidade de indicadores e análises, como estamos a ver, com diferentes perspectivas do ciclo de vida do colaborador. Além disso, estes indicadores podem incluir diferentes intervalos para uma análise mais homogénea dos dados, e todos os indicadores são on time, o que nos permite ver como estamos neste momento e permite olhar para o futuro e analisar o passado. Estes indicadores vão desde as revisões salariais efetuadas, formação ministrada, até às disparidades salariais entre homens e mulheres, ao intervalo salarial por faixa etária ou a distribuição por quartis salariais, e também ao desempenho de toda a empresa ou apenas de grupos específicos. Também a possibilidade de distribuição por gerações. Combinar dados de recursos humanos com dados externos é também aqui uma possibilidade. E com base em todos estes dados da plataforma, com o planeamento estratégico, vamos poder também importar dados externos através de um fecheiro de Excel e combiná-los com os dados existentes dentro do talento. Por exemplo, vendas individuais, dados relacionados com emissões ambientais ou qualquer outra informação. Desta forma, podemos obter uma análise holística da organização e apoiar, por exemplo, o cumprimento da dita diretiva, okay? Que entrou em vigor em 2023. Podemos dar também uma visão completa dos nossos indicadores ESG. Podemos também alargar o relatório ao ambiente, à governance e, quando necessário, também para que possamos criar relatórios com todos estes dados em Talentia. Possibilidade também de definir objetivos. Aqui este módulo vai nos permitir definir objetivos associados a dimensões, como a empresa, a localização, por departamento ou até mesmo a pessoas. Mais uma vez com a análise e os filtros, onde podemos comparar valores reais com os objetivos, ver esses mesmos dados filtrados para um determinado período, para uma determinada unidade organizativa. E de referir que a possibilidade de fazer o upload desta informação, destes objetivos, também através de um fecheiro de Excel. Conseguindo, para além de analisarmos os nossos dados atuais e os dados externos, podemos também estabelecer esses mesmos objetivos. Tais como melhorar o rácio médio de compensação, reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres, melhorar a adequação às funções, reduzir a rotatividade ou aumentar as horas de formação. Tudo isto são objetivos que podem ser aqui lançados. Estes riscos podem ser associados, podem estar associados a uma empresa, a um departamento, a uma pessoa ou mesmo a um grupo de pessoas que satisfaçam determinados critérios. Por exemplo, desempenho elevado e quartil baixo. Estes objetivos podem também ser analisados e comparados em diferentes perspectivas. Em termos de avaliação de risco, o módulo vai permitir registar os riscos específicos de recursos humanos como parte da sua análise. Os riscos são categorizados e podem ser associados a indivíduos, a empresas, a locais e, novamente, também a um departamento. O risco vai ter uma configuração, tem uma probabilidade, tem um impacto, com a possibilidade de serem classificados em 3 níveis de gravidade. Qualquer anotação de risco pode ser apresentada no indicador, no KPI, com uma cor diferente, dependendo da sua entidade e também que definirá a sua gravidade.
Então, um risco pode ser, por exemplo, uma fuga de talento, uma falta de competências, mas também uma disparidade salarial ou uma desigualdade salarial interna ou externa, comparando com dados externos, que tenham um impacto direto nos riscos de talento. Estes riscos, mais uma vez, podem ser pessoais, associados a grupos, e terão uma gravidade que será medida pela sua probabilidade de ocorrência e pelo seu impacto na organização. Com isto, o sistema propõe uma matriz sobre a forma de um mapa de calor, como estamos aqui a ver, para detectar rapidamente os riscos e, por conseguinte, as situações a tratar com a máxima prioridade. Novamente, pode ser aqui filtrado por um determinado período, por uma determinada unidade organizativa. Poder também partilhar dashboards relacionados com o Strategic Workforce Planning associado a um módulo de Social and Collaboration. E aqui vai permitir que qualquer colaborador, quer seja de recursos humanos, quer seja alguém que tenha acesso a esta informação, poder partilhar para uma discussão com outras partes interessadas. Sejam eles gestores, sejam gestores, diretores financeiros ou qualquer outro diretor, claro, ou quaisquer outros membros de topo da organização. Isto vai permitir haver uma partilha dentro do talento e de toda esta informação e depois qualquer interveniente nesta conversa, nesta discussão, ter a possibilidade de dar o seu feedback em forma de comentário. E entramos aqui também numa outra área, na área dos cenários da possível previsão em termos de dados. O Strategic Workforce Planning permite aos utilizadores ou aos recursos humanos ir além da mera análise de anotação de riscos. Podem ser configurados cenários de simulação com base no modelo ou então outros que podem ser implementados e também outros que possam estar dentro do marketplace. Associado a este módulo, o Talentia já tem determinados modelos que podem ser utilizados. Um modelo ele é concebido para acompanhar o utilizador de recursos humanos através de um tipo específico de análise e planeamento de acompanhamento e relacionado. Na análise salarial, a análise das remunerações é um modelo especificamente concebido para centrar na análise da equidade salarial e as disparidades salariais entre homens e mulheres e a respectiva monitorização. A 10 de maio de 2023 foi publicada a tal Diretiva Europeia 2023/970, que visa reforçar a aplicação do princípio de salário igual para trabalho igual, ou de um valor igual para homens e mulheres através da transparência salarial. É também um conceito-chave no planeamento estratégico que ambos os processos trabalhem em conjunto para gerir eficazmente o Talentia, otimizando tanto o orçamento como a composição da força de trabalho. O planeamento estratégico centra-se na previsão das necessidades futuras, por exemplo, de talentos da organização e a ferramenta de análise de simulação salarial é essencial para avaliar os custos e prever o impacto financeiro das necessidades de talento. Graças a este modelo de análise salarial, pode criar um cenário hipotético e, a partir daí, por exemplo, identificar uma população-alvo que pretende analisar, escolher linhas salariais que pretende utilizar como referência, por exemplo, a mediana ou a média dos trabalhadores existentes, homens, mulheres, todos. Com base em dados de mercado externos, ver em que posição se encontram os salários dos seus colaboradores em comparação com valores de referência selecionados e que foram importados para o talento. Criar pressupostos para corresponder a uma matriz selecionada ou aplicar um aumento através da aplicação de uma matriz de recomendação. Tudo isto com a possibilidade de definir
restrições orçamentais para ver qual será a posição dos novos salários das pessoas em comparação com os valores de referência selecionados e as próprias restrições orçamentais. Então, e antes de criar um cenário do as-is ou do to-be, a análise salarial permite a criação de referências salariais ou linhas salariais, que podem ser importadas de um fornecedor externo, de inquéritos salariais, por exemplo, ou podem ser iniciadas com dados reais, através de vários modelos de cálculo. E aqui nós podemos definir esses mesmos modelos de cálculo, como, por exemplo, uma média, a mediana, o mínimo, o médio ou o máximo de uma dimensão, que pode ser a categoria salarial, o cargo, a função. Isto é configurado aqui nesta linha salarial. O nível salarial, os níveis de antiguidade ou os quartis podem ser também aqui utilizados. Dentro da análise salarial, a análise as-is, podemos aqui ver um modelo de análise salarial. No modelo do exemplo, podemos, em primeiro lugar, efetuar uma análise salarial abrangente, onde identificamos o que é que queremos considerar, obtemos já alguns valores e termos acesso também à situação atual da empresa. No exemplo, podemos ver as dimensões de análise, escalões salariais, salário bruto anual e as linhas de referência para análise. Neste caso, a mediana dos homens, a mediana das mulheres e uma mediana global. Podemos analisar a comparação dos salários das mulheres versus a referência da mediana dos homens e fazer a análise por qualquer nível da organização. Estes dados podem ser vistos em tempo real. O número de homens e mulheres que se situam abaixo do valor de referência pode ser visto no gráfico que aparece aí no canto inferior direito. Depois, o tratamento das hipóteses. Com o enviesamento ou as lacunas salariais detectadas através da análise, que vimos anteriormente, pode-se proceder ao planeamento das revisões salariais selecionadas. O resultado será apresentado no painel de bordo, num dashboard que será o to-be, e vai ser possível escolher entre dois modelos principais para planear esse cenário. Um deles é forçar a convergência dos salários selecionados para um valor de referência ou, então, utilizar uma matriz para forçar um aumento salarial percentual com base nas duas dimensões selecionadas. Por exemplo, se pretender utilizar uma matriz de mérito, serão utilizados duas componentes, o rácio de compensação e a última avaliação de desempenho. Assim, com base na configuração do cenário, termos acesso ao próprio dashboard. Aqui neste exemplo, poder aplicar a hipótese onde podemos ir ao quadro de resultados e para analisar o custo de impacto. Estes custos de impacto podem ser ou com base nos salários para uma linha de referência e na sua métrica, mínimo, médio e máximo, ou então também analisar uma nova situação. No exemplo, vemos pontos e depois de toda a aplicação de todas estas matrizes, vemos pontos que ainda estão abaixo da referência, quando a hipótese é aplicada devido às restrições orçamentais. Ou então, termos a possibilidade de utilizar uma matriz de orientação para calcular a percentagem com base em duas dimensões. A famosa matriz de mérito, em que são utilizados os rácios de compensação e a última avaliação. Mas podemos também utilizar qualquer avaliação que seja efetuada. Avaliação final, ou global, objetivos, competências, potencial. Por outro lado, podem ser feitas também outras simulações, mesmo sobre a já efetuada, utilizando outras matrizes, por exemplo, cruzando
a antiguidade com a faixa salarial. A possibilidade de fazer a exportação de toda esta informação, uma vez obtido os valores com as simulações e as restrições orçamentais, é possível tirar partido dos relatórios gerados, okay? E exportar estas hipóteses e os aumentos salariais previstos. Esta exportação pode ser feita para Excel e, por conseguinte, para outras plataformas e haver aqui uma integração de informação entre Talentia e outras plataformas que depois possam gerir esta informação. Estes são alguns relatórios, no entanto, pode existir também a necessidade e a possibilidade de criar outro tipo de informação. Isto foram alguns modelos que já estão, já existentes, outros modelos que depois podem e que vão ser incluídos. Um orçamento dos recursos humanos, que é com base neste modelo poder criar cenários possíveis para simular novas hipóteses. E também, claro, o seu impacto no orçamento. E estamos a falar em, possivelmente, a possibilidade de novas entradas, saídas de colaboradores, promoções, reposicionamento de colaboradores dentro da estrutura organizativa, dentro de toda a área funcional, e depois aqui também 2 dados mais em termos de valores, que são as alterações de salário e também a área variável e de bónus. Um outro modelo tem a ver com as competências, ter a capacidade de mapear as competências em relação à organização e planear estas hipóteses para obter competências para colaboradores através da deslocação das pessoas dentro da organização, obter competências através da formação ou então também obter competências através da contratação de novas pessoas. E esta foi a parte prática do Talentia, como complemento daquilo que a Inês referiu. Clara. Muito bem, obrigada, Pedro. Em jeito de conclusão, trago-vos aqui alguns pontos para relembrar a importância deste tema. Podemos ver que aqui no estudo da Gartner, que apresenta a imagem do lado direito, este é um estudo que saiu o mês passado, portanto é mesmo recente, e apresenta as prioridades dos recursos humanos para 2025. E apresentamos aqui em terceiro lugar o Strategic Workforce Planning, precisamente. E, portanto, esta irá ser uma área a desenvolver muito em 2025. Podemos ver também que o ponto 5, portanto, a quinta prioridade, é também a tecnologia em recursos humanos. E, portanto, serão 2 áreas que vão estar de mãos dadas. Como vimos neste webinar, a tecnologia tem um papel muito importante e pode ser uma grande aliada para várias coisas, nomeadamente encontrar as pessoas certas, identificar as tais lacunas de competências, para prever necessidades futuras de contratação também. Podemos otimizar a alocação de pessoal e custos associados, também com base em dados tecnológicos, portanto, em ter estes dados todos digitalizados. Podemos ajudar também o planeamento das soluções e também melhorar a equidade salarial e a transparência. Nomeadamente ajudar a dar resposta a esta diretiva 2023/970, que fala sobre igualdade de remunerações. E, portanto, este é um tópico que começa a ser legislado, existem diretivas que as empresas já têm de cumprir e, portanto, é cada vez mais importante digitalizar estes processos, ter plataformas que digitalizem e, ao mesmo tempo, permitam uma visão estratégica, um planeamento integrado das várias áreas dos recursos humanos que ajudem a contribuir para impulsionar o crescimento responsável e sustentável nas organizações, que é isso que se pretende. E, portanto, vimos como é que o Talentia, a nossa plataforma de HCM, pode ajudar nesse sentido os diretores de recursos humanos. Se houver aqui interesse em ver em mais detalhe algum destes pontos, estaremos à disposição.
e resta-me então agradecer, ver se existem aqui algumas questões antes de encerrarmos o webinar. Temos aqui uma questão da Joana Cardoso, que pergunta se este módulo de Strategic Workforce Planning pode ser adquirido isoladamente. Este é um módulo que faz parte da solução Talentia, que tem um módulo Core, que chamamos o Core RH, que é a base da solução e, portanto, este módulo teria sempre de ser adquirido, o módulo base, que é onde estão os dados dos colaboradores, é onde estão os vários portais, portanto, o portal do colaborador, portal para os managers e portal para os recursos humanos, que é um bocadinho aquilo que o Pedro mostrou em termos das configurações dos recursos humanos, passa por este portal de recursos humanos e, portanto, este módulo Core é também, é o único que é obrigatório, portanto todos os outros módulos são opcionais, mas é necessário para depois ir implementar este módulo de Strategic Workforce Planning, portanto é o único que é obrigatório. E portanto não temos aqui de momento mais questões. Resta-me então agradecer aos vários participantes, resta-me agradecer também aqui aos oradores do nosso webinar de hoje. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo conteúdo tão importante aqui neste final de ano 2024, onde todas as empresas estão a começar a olhar para 2025, para a estratégia do próximo ano e, portanto, veio mesmo a calhar este tema. Muito obrigada a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Um bom dia a todos.